Se tivesse mais uns três índios desses aqui no Brasil, os portugueses tinham voltado andando de ré, meus amigos. Nadando, tinham voltado para Portugal a nado. É isso aí. Poatan recuperou o seu cinturão contra Magomed Ankalaev e passou o trator por cima dele, rapaziada. Fez parecer fácil e, cara, foi histórica a luta desse cara, velho. Ele foi criticado porque o seu camp foi curto, foi um camp aí de 6 semanas. Muita gente meteu o hater no cara nas redes sociais, falou que era muito pouco tempo e tal. Mas o nosso índio tava com sangue nos olhos, né, rapaziada? Então, antes de mais nada, a gente começa esse vídeo da gente comentar a super mega vitória de Poatan contra o Magomed Ankalaev. A gente precisa pedir que você ajude o canal para que a gente continue trazendo conteúdos de qualidade aqui. O canal está no começo, mas eu já conto com vocês aqui para ajudar a crescer esse canal, beleza? Então se inscreve no canal, deixa o teu like aí logo no começo do vídeo, tá? E se aparecer a opção de hypar, clica também em hypar, que é para ajudar bastante o canal. Pessoal, o que falar do UFC 320? No UFC 320, no dia 4 de outubro, foi muito massa, teve ótimas lutas. Uma delas que eu poderia citar, talvez a luta da noite, foi Jiri Prochazka e Khalil Rountree. Porém, rapaziada, vocês já perceberam uma coisa que eu vou trazer aqui para vocês agora em primeira mão. Não sei se vocês perceberam, mas depois da luta do Poatan, ninguém fala mais das outras lutas que foram top, tipo Khalil Rountree versus Jiri Prochazka e também o do The Machine, que é o nosso tratorzinho Merab Dvalishvili, que foi uma lutaça também, cara. Só que o Poatan, ele consegue ser tão incrível nas performances dele com extrema violência e extrema contundência e, cara, que ele ofusca todas as outras lutas. Aconteceu mesmo no UFC que ele lutou contra o Chorão lá, que eu esqueci o nome. Como é o nome do cara, velho? Porra, acabei esquecendo o nome e eu não vou editar esse vídeo. Esse vídeo aqui, ele vai sem edição pra o ar, beleza? Da outra luta, como é o nome do cara? Peraí. É naquela luta, rapaziada, que ele toma um chutezinho assim na coquilha e ele para pro pede pro Herbie não, dá pra continuar. E ele nocauteia o cara. Porra, agora eu esqueci como é o nome do cara. Meu Deus do céu, muita coisa na minha cabeça, muita informação, mas vocês estão ligados como é que é. O Poatan, cara, esse cara, ele nasceu com o dom, velho. Tipo, o dom de lutar mesmo, porque o cara consegue ofuscar, tipo, as outras lutas que não foram lutas ruins, foram lutaças. E ele consegue ser isso aí, velho. Esse cara é diferente, cara que conquistou o mundo sem falar inglês. O cara fala, conseguiu ficar popular no mundo todo falando apenas uma palavra em português. E outro detalhe, parece que ele não faz questão de aprender o inglês. Isso eu acho muito massa. A gente vai ver aqui os comentários aqui na foto dele. Inclusive, eu tava olhando no canal do Moicano. O Moicano fez um vídeo e mostrou lá os diversos recordes que ele bateu ontem, vencendo a Kalaev. E segundo as opiniões que eu estou vendo da internet, muita gente, mesmo os fãs mais hardcore que acompanham o MMA desde a época do Pride, falando que hoje o Poatan ele já pode ser considerado muito maior do que o Anderson Silva em seus feitos. Claro que isso também é minha opinião, porém eu não posso deixar de ressaltar que o Anderson Silva lutando era mágico e o que ele fazia dentro de um ringue, ninguém fazia. O Anderson Silva era o nosso Ronaldinho do MMA e o legado dele é esse, mas em questão de tamanho no esporte e de popularidade, eu acho que nenhum outro brasileiro vai bater o Alex Poatan por um bom tempo, certo, rapaziada? Inclusive, o Charles do Bronx, ele é muito popular no mundo todo e tal.
Mas para você ter uma ideia, para você ter uma ideia, o Charles do Bronx, ele tem muito mais tempo de UFC do que mesmo o Poatan. O Poatan, em menos de 3 anos, ele conseguiu é, chegar no UFC, fazer um reviravolta, tornar-se campeão da categoria onde o Adesanya dominava e conseguiu ganhar popularidade mundial, como eu já falei antes, sem falar uma única palavra em português. Isso, em inglês, na verdade. Isso, rapaziada, é incrível, isso é muito difícil, porque a gente, não sei se vocês sabem, mas os gringos, principalmente o americano, ele tá cagando para outras pessoas de outras nacionalidades. Para você que não sabe, o mundo pro americano é os Estados Unidos. Se eles querem, por exemplo, aqui onde a gente mora no Brasil, se a gente quer ir para neve, a gente viaja daqui para um país que tem neve. Se a gente quer ir conhecer, por exemplo, montanhas, a gente viaja para um país que tem montanha. O americano não. O americano, se ele mora numa região que é fria e ele quer ir para a praia, ele viaja para dentro dos Estados Unidos mesmo, para uma região que tem praia. Se ele quer, por exemplo, parque de diversão, ele vai para Disney. Se ele quer, por exemplo, ir para uma região de montanha, ele procura nos Estados Unidos uma região de montanha e viaja para lá. Ou seja, para o americano, o mundo é os Estados Unidos, diferente para as pessoas das outras nacionalidades que viajam para outros países. Então, o que eu quero dizer com essa historinha, explicando o contexto, é que o americano ele não liga para outras nacionalidades e geralmente os ídolos deles são os ídolos americanos. Então, quando você é de outra nacionalidade, como por exemplo o Poatan, que é brasileiro, que não fala o idioma e consegue a admiração do americano, que é essa pessoa que eu acabei de explicar com todo o contexto, é porque esse cara, ele realmente ele é grande midiaticamente. E eu atribuo essa grandeza do Poatan muito à questão das performances dele violenta. Porque no UFC é o seguinte, em todos os esportes de combate, existe a questão da galera que gosta de ver o grappling e tal, mas o grappling, a luta agarrada, quem valoriza mais de ver a questão da técnica, a questão de como o cara faz força e como o cara avança em posição, geralmente é quem treina grappling. O fã, o fã que não é o fã hardcore, que não é aquele fã que treina, que é o fã que gosta de assistir o entretenimento, ele gosta de ver os corpos estirados no chão, ele gosta de ver caras sendo nocauteados. E o Poatan é esse cara com poder de fogo nas mãos, como diria o nosso Charlinho. É aquele cara que tem poder de fogo nas mãos e que ele tem o poder de tocar e apagar os caras, velho. Então, eu atribuo muito a questão da popularidade do Poatan isso. Ele é um monstro que não fala muito, é um homem de poucas palavras, mas quando ele sobe no octógono, ele mostra resultado botando as mãos duras dele e conseguindo o que a maioria das pessoas gostam de ver nos esportes de combate, que é o nocaute. Por isso esse cara aqui, velho, esse cara aqui tem sido eu acho que o nosso maior brasileiro representante nos esportes de luta hoje. Esse cara, além dele ser muito popular, ele tem um coração gigante, tem uma história bonita para vocês que muito provavelmente já sabem a história dele, cara alcoólatra e trabalhava numa borracharia, chegou no esporte relativamente tarde e tá dominando aí o esporte. A galera aqui, ó, todo mundo comentando, parabenizando. Caraca, velho, muito, muito, muito bom. E isso aqui é o que é o legal de ver, velho. Tipo, ele calando a boca de vários haters que ficaram falando que, tipo, ele não ia conseguir, que ele ia perder e tal, que já tinha dado pra ele, a questão da idade, que realmente o Poatan, ele, pra vocês que não sabem, ele tem 38 anos, ele não é um cara novo. Porém, rapaziada, eu acho que a gente ainda vai ter várias outras rodadas vendo esse monstro aí lutar, certo? Porque ele é um cara muito alto, ele é um cara pesado e quando o cara vai envelhecendo, o cara vai tendo dificuldade de bater peso, ele pode vir a subir
para a categoria dos pesados, como já o pessoal já cogita essa possibilidade, e é isso que eu acho que vai acontecer. E a gente vai ver esse cara lutando até um pouquinho mais de tempo aí na frente por conta de que olha esse comentário aqui desse brother aqui, ó. Russo é meu ovo. Esse cara aqui me representa, rapaziada. Então, voltando ao que eu tava falando, eu acho que a gente ainda vai ver o Poatan muito mais vezes, lutando mais, porque ele vai subir pros pesados. E os pesados, como a gente sabe, é uma categoria envelhecida. E lá nos pesados a gente sabe que tem poucos caras pra se bater com ele. Realmente, os caras que estão lá na categoria de cima, eles são pesados naturais. Ou seja, eles não precisam se esforçarem para ser pesado. O Poatan, ele vai ter que fazer uma adaptação no corpo para ficar um pouco mais pesado para conseguir competir com os caras lá. Mas porém, velho, ele tem uma coisa que nasce com poucos. Como a gente vê pesados que não tem o poder de nocaute, como por exemplo o Ciryl Gane. Ciryl Gane não tem poder nenhum de nocaute. E o Poatan, ele é um daqueles caras que ele nasceu com o dom de tocar e o cara cair. Então eu creio que muito provavelmente se ele for subir para os pesados com o cinturão, ele já vai pegar os caras da prateleira de cima e acho que com uma vitória ele já pode disputar o cinturão se ele subir, rapaziada. E a questão que a gente fica é essa: será que o Poatan nos próximos passos futuros dele vai também poder se tornar campeão da terceira categoria, velho? Porque ele já foi campeão de duas categorias, se vocês não sabem. O cara se tornar triplo campeão do UFC. Claro que ele não é triplo campeão linear, tipo, mantendo os cinturões, mas ele já foi dono do cinturão de duas categorias e acabou de recuperar o cinturão dele que ele havia perdido. Isso é uma parada a se pensar, né, rapaziada? E eu não digo que é impossível, que o que é impossível para um cara desse que era alcoólatra e conseguiu vencer aí o vício e também melhorar a questão da vida financeira, porque ele trabalhava na borracharia. E é isso, rapaziada. A gente tá muito feliz. Tô aqui muito feliz. Um domingo perfeito aqui pra mim, porque essa vitória do Poatan foi histórica para todos nós brasileiros, beleza? Então, se você gostou do vídeo, me deixa aqui saber o que você achou da vitória do Alex Poatan no UFC 320 sobre Magomed Ankalaev. Comenta aí, deixa os comentários. Se você não deixou o like lá no começo do vídeo, deixa o like agora. Clica no botão hypar se aparecer aí para vocês, para dar uma força no canal, para a gente voltar aqui mais vezes com conteúdos que agregam ao nosso esporte do MMA e que faz popularizar cada vez mais o nosso MMA no Brasil, beleza? Aqui quem fala é o Sony, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Segue a gente aí nas redes sociais, aqui embaixo eu criei um Instagram que é novo ainda para o canal. Espero que vocês sigam lá, lá também vai ter conteúdos bacanas para você curtir e acompanhar lá, beleza? Então, espero que você tenha curtido. Aqui é o sonho do canal In The Fight. Até a próxima. Tamo junto e é nóis!